Olá, pessoal! Estamos começando mais uma live sobre autoconhecimento. Eu sou a terapeuta Karen E eu sou a terapeuta Jéssica. e nós vamos falar hoje de ciclos. Os ciclos eles não fecham sozinhos, você precisa fechar a porta do que dói. E geralmente isso acontece porque a gente fica muito travado esperando que a vida faça isso por nós. Então a gente espera que a dor se cure sozinha, que a cicatriz se feche sozinha, que a gente espere o que a gente precisa fazer por nós. A dor ela não vai acabar sozinha, nós precisamos fazer esse movimento. E quando nós falamos de ano novo, 2026 chegando, o final do ano ele já traz essa sensação de encerramentos de ciclos. Porém, a gente precisa fazer um movimento para que eles finalizem. Não é apenas uma virada de ano que tudo vai mudar. Depende de você. Eu costumo brincar que o ciclo ele não é uma porta automática que a gente vai lá e espera fechar. A gente precisa virar a maçaneta e fechar essa porta. E assim, né? Eu costumo dizer que a gente pode fazer isso todos os dias. Mas no final do ano é bem comum a gente se abrir aí para novas possibilidades, tem essa energia coletiva de recomeço. Então é uma ótima oportunidade para a gente estar vendo o que não faz mais sentido na minha vida, o que eu quero deixar em 2025, o que eu posso levar para 2026 de aprendizado e aí sim fazer diferente. E quantas decisões adiadas, quantas coisas você deixou para depois, quantas decisões aí que precisam realmente ser tomadas iniciativas. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse nosso bate-papo. Cabe lembrar que o ciclo ele não se encerra sozinho enquanto a gente mantém a porta aberta. Mas ele dá sinais. A vida ela não vai te forçar a soltar coisas que você ainda insiste em abraçar, mas ela vai te dando sinais. Então, existem situações ali que vão ficando insustentáveis, aquele cansaço, aquela desmotivação, aquele vazio que vai aparecendo. Tudo isso são sinais para a gente sair daquela situação. Mas isso, né, Karen, só depende da gente, né? Nós temos esse poder de escolha. E quando nós não encerramos ciclos, isso mexe com o nosso emocional, isso mexe com o nosso campo energético e também com os nossos relacionamentos. Existem muitas coisas ali que vão interferindo também nos nossos pensamentos. Então a gente precisa ter a atitude para que realmente as mudanças elas comecem a acontecer na nossa vida. E ciclos dentro de relacionamentos amorosos, né, são bem constantes. Ciclos dentro do nosso profissional, onde a gente percebe mudanças e ajustes que precisamos fazer, ou mesmo tomar a iniciativa de buscar algo novo. Ciclos que nós trazemos da nossa família, da nossa base, que nós precisamos mudar, crenças, padrões, limitações que nós vamos nos colocando ao longo da vida. Nós precisamos fazer e trazer isso para a consciência, para que a gente consiga, então, tomar as atitudes necessárias para fazer diferente. Só que, para trazer para a consciência, muitas vezes nós precisamos de auxílio, porque identificar aquilo que está nos sabotando e que a gente precisa mudar, nem sempre é fácil, nem sempre é algo simples. E a gente precisa entender também que nem sempre é o outro, nem sempre é a sociedade, nem sempre é o governo. Muitas vezes são as nossas próprias atitudes que nos prendem a esses ciclos. E quando a gente fica preso nessa situação, a gente não consegue se abrir para o novo. Eu costumo sempre fazer uma analogia, né? É como se ao longo da vida a gente tivesse uma mochila nas nossas costas. Tudo que fosse acontecendo, a gente vai jogando ali, né? De situações, de emoções. E aí chega um ponto que essa mochila está muito pesada e não cabe mais nada lá dentro. E aí o que a gente precisa fazer? Esvaziar a nossa mochila. E muitas vezes isso acontece de forma inconsciente, então por isso que é importante ter esse auxílio. Para a gente se abrir para o novo, nós precisamos desapegar do velho, não adianta, né? O ciclo ele não vai se fechar enquanto você ficar olhando para trás e remoendo toda aquela situação. E o cérebro, ele gosta de ficar no que é conhecido, isso a neurociência já fala, mesmo em coisas ruins. Então, é como se a gente ficasse ali preso naqueles ciclos, porque é conhecido, é uma zona de conforto. Até mesmo os hormônios, né? Os hormônios do estresse, a gente vai se habituando
aquilo que não era para ser algo normal, né? Era para a gente conseguir liberar. Mas é como se a gente fosse se habituando às situações que nos incomodam, às situações no dia a dia que nos prendem, nos limitam, para se manter ali na zona de conforto. E eu costumo dizer também que fechar ciclos é um ato de coragem, porque a gente precisa abandonar aquela velha versão que estava acostumado com aquela situação e se permitir viver o novo. E assim, né, basta olhar, a gente tem um exemplo da própria vida, da natureza. A natureza é cíclica, né? Nenhuma árvore dá frutos o ano inteiro, precisa das estações, precisa desse equilíbrio, e nós não somos diferentes. Para a gente evoluir, para a gente amadurecer, a gente precisa aprender a fechar ciclos. E quando a gente fala de ciclos, não tem como não falar do medo, porque os adultos, principalmente, eles têm receio de encerrar ciclos, porque vem aquela pergunta, e o que vem depois? Ok, depois dessa atitude, quais são as novidades que estão por vir? E isso paralisa. Então, o medo também, esse medo do vazio que vai ficar ali, por exemplo, eu encerro um relacionamento. O que vem depois? Eu vou ficar sozinho? Eu vou conhecer alguém? Quais são as consequências daquela atitude? Então, o medo, ele é um grande limitador do encerramento de ciclos. Observar os nossos medos, porque ele realmente que paralisa. Então, muitas vezes eu não termino o relacionamento porque eu tenho medo de ficar sozinha, eu não largo o meu emprego porque tenho aquela falsa segurança, né? E aí, se eu largar isso que é seguro, eu digo que é uma falsa segurança, porque a qualquer momento tudo pode mudar também. Então, a gente vai permanecendo em coisas que acabam não fazendo mais sentido por medo de se abrir para o novo. Só que quando a gente se abre para o novo, muitas vezes acaba sendo libertador. Mas a própria vida, quando você insiste em coisas que não fazem mais sentido, ela vai fazer de tudo para você sair daquela situação. Então, muitas vezes, né, pode ser que você fique doente, pode ser que a relação fique insustentável justamente para você fazer aquele movimento de sair. Você vai perdendo a sua essência, né, nesses exemplos aqui que a gente está trazendo. Então, é muito importante observar como o seu corpo, como está a sua vida, o que faz sentido ou não para você. E a identidade presa ao passado, ela fica naquele looping, né? Quem sou eu sem essa história? O que fica depois daqui? Quem sou eu sem essa dor? E isso gera um vazio, muitas vezes existencial, porque a pessoa fica ali presa a esses conceitos e tem muitas coisas boas para virem, porém é preciso abrir espaço para o novo. Enquanto eu ainda ficar apegada ao velho, as coisas continuarão da mesma forma que estão. E aí, o que acontece? Você vai atrair o mesmo tipo de pessoas para você lidar com aquela dor que você não está vendo. Você vai permanecer nos mesmos hábitos por anos, perdendo ali, às vezes, vida, perdendo novas conexões, até que você perceba que aquilo ali não faz mais sentido para ti. Então, a vida, ela vai trazendo mais do mesmo. Quando a gente aprende a lição, a gente consegue daí virar a página. Um ciclo, ele só fecha quando a gente olha para ele com consciência. As feridas, elas continuam ali, elas não se resolvem com o tempo. É só esperar que com o tempo passa. Não, elas continuam ali. E se a gente não olha para aquilo uma hora vai voltar com força total. E não tem festa de Réveillon, não tem festa de Natal que apaguem essas feridas. Então, a gente precisa olhar realmente com consciência para liberar essas questões internas dentro de nós. E aí entra muito uma questão de autorresponsabilidade, né? Não dá pra gente culpar o outro. Quando a gente se permite fechar ciclos, acaba aquela desculpa de que a culpa é do outro, de que eu me mantive aqui por conta de tal situação ou de tal pessoa. A gente começa a assumir a responsabilidade da nossa vida. E quando a gente assume essa responsabilidade, a gente aceita uma outra versão nossa, que muitas vezes traz medo, porque a gente precisa ter coragem para assumir essa nova postura. Então, acabou as desculpas, né? Você percebe que não adianta mais permanecer em velhos hábitos e você consegue, então, fazer movimentos para sair daquela situação. E aí você evolui, você aprende a crescer, né? Você se desenvolve como pessoa. E aí, como exemplo, nós temos aquelas pessoas que saíram de um relacionamento, mas não conseguem desapegar, não conseguem se abrir para algo novo.
Aquelas pessoas que querem um novo trabalho, que vão para um novo trabalho, mas continuam com as mesmas inseguranças do trabalho anterior, ou mesmo, né, eu quero me abrir para algo novo, mas eu não dou espaço para que aquilo se manifeste na minha vida. E algumas vezes a vida nos força também em algumas situações, mas a gente precisa entender que nós não temos culpa pelo que aconteceu, mas é nossa responsabilidade a forma com que a gente reage àquilo. Então, para virar a página e fazer diferente, só depende da gente. A gente pega muito nos atendimentos, né, Karen? Muitas pessoas presas ao passado, parece que não consegue seguir, por mais que a vida tá dando todos os empurrões, porque chega um momento em que a vida trava literalmente, né? Então ela vai te dar um pontapé para você tomar uma atitude. Só que as escolhas são nossas, o universo, né, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Enquanto a gente não assumir essa postura de estar fazendo diferente, o universo vai te mandando situações para você entender e ter consciência daquilo. Só que só cabe a gente. E aí, por isso que muitas pessoas, né, acabam ficando tristes, depressivas, porque elas é justamente isso, é estar preso ao passado, né, excesso de passado. E aí é como se a gente ficasse olhando para trás e não visse aquele mundo de possibilidades ali na nossa frente. Eu digo assim, que é como querer entrar no novo ano com mágoa, culpas, situações mal digeridas, ressentimentos. É como se nós quiséssemos uma casa nova, decorar ela com móveis velhos, com coisas que não combinam mais com esse ambiente. E tudo só depende da gente. A vida ela tá ali cheia de possibilidades. A gente pode começar todos os dias. Não precisa esperar o ano novo para isso. Mas o primeiro ponto é assumir a autorresponsabilidade. É parar de terceirizar culpas de situações, de coisas, porque nós somos responsáveis pela nossa vida. Se nós não fizermos por nós, quem é que vai fazer? Então, é realmente esvaziar a mochilinha para que o novo possa chegar. Até porque o ano novo não vai ser diferente se a gente não fizer diferente, né? Se eu faço sempre a mesma coisa, eu tenho os mesmos resultados. Agora vamos fazer uma dinâmica aqui com vocês. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos, você respire fundo e você pense aí. Vai relaxando o seu corpo primeiro. Relaxa o seu corpo, te centra nesse momento, nesse aqui, nesse agora. E pensa, o que ainda dói aí dentro de você? Vou dar um tempinho aqui para você pensar. O que ainda te irrita? O que ainda te irrita? Olha só, isso é forte, hein? O que ainda te irrita? O que ainda faz você sair do seu centro, do seu sério? Quais coisas você evita pensar? O que você está evitando pensar aí? Quem você ainda não conseguiu esquecer? Quem você ainda não conseguiu deixar para trás? E qual aquela situação que te prende toda vez que você lembra? Conseguiu pensar? Conseguiu mentalizar nessas situações? Pode ir respirando fundo, pode ir voltando. Todas essas situações que você identificou, se você identificou algo dentro de você, são ciclos que ainda não se fecharam. E você não precisa ser fiel a essa dor. A partir do momento que você decide virar a página, é aí que a sua história verdadeira ela começa. Então, existe ali amor depois da despedida, existe novas possibilidades de se conhecer depois de algo que você viveu por anos. Existem outras formas de levar a vida, às vezes, muito mais leve e muito mais livre. Quando a gente desapega do passado, eu digo assim, né? Leve os aprendizados e siga adiante fazendo a diferença, né? A gente não precisa ficar preso naquela dor. Então, quando a gente aprende a lição e vira a página, as coisas elas fluem. Porque, assim, quando a gente está olhando para o passado também, parece que a coisa ela trava, ela não anda, né? De um jeito ou de outro. E aí você traz essa fluidez para a vida no momento que você decide realmente virar aquela página. E o ser humano, ele evita mudanças porque ele confunde que a perda é um abandono, que finalizar um ciclo é um fracasso, e não tem nada a ver com isso. É se abrir para algo novo na sua vida e retirar algo que já não estava mais em sintonia, que já não estava mais fazendo sentido com aquele teu momento. Então, encerrar ciclos não quer dizer que você é um fracassado,
não quer dizer que você está sendo abandonado, não quer dizer que você está nessa posição. Então, a gente precisa também se conscientizar disso. E se você sente que a vida está travada, realmente é porque você está preso num ciclo. Se tem alguma área da vida aí que não está andando, não tem essa fluidez, é por conta disso. Eu costumo dizer que é igual um livro, né? A gente virar a página ali para escrever um novo capítulo e uma nova história. Então, é muito importante a gente observar e fazer uma autoanálise da nossa vida. O que realmente eu preciso deixar para trás? O que ainda está me prendendo? Né? De vez em quando a gente precisa, e o ano novo é uma ótima oportunidade, porque o pessoal está nessa energia coletiva realmente do novo. Só que não adianta você virar o ano ali fazendo reflexões e não colocar em prática, né? Então, a gente precisa muito da ação também. E se uma lembrança te paralisa, é um ciclo aberto. Se uma pessoa que mesmo longe ainda te afeta emocionalmente, é um ciclo aberto. Então, existem muitos ciclos que a gente precisa olhar na nossa vida e realmente finalizar. Se algo ainda te machuca, é um ciclo aberto. Aquele hábito também que a gente insiste em não romper, né? Às vezes a gente sabe que precisa mudar aquilo, tem aquela consciência, mas na prática trava e não consegue, né? Então, isso também é um ciclo que te prende. Às vezes a vida vai te chamar de outra forma para cuidar daquilo ali, né? Então, às vezes uma doença, alguma coisa nesse sentido, justamente para você parar e tomar uma atitude com relação àquilo. Muitas vezes a gente, no fundo, a gente sente, né, que a gente precisa finalizar aquilo ali, só que é como se a gente não tivesse força para fazer diferente, porque a gente vai precisar abandonar uma versão nossa que era confortável com aquela situação. E fechar um ciclo dói porque as coisas não vão mais ser como antes. A verdade é essa. Então, você vai ter que aceitar que muitas vezes aquela pessoa te machucou e ela não vai voltar mais. Você vai ter que aceitar que aquele emprego antigo ele não vai mais ser seu, que vai ter uma outra pessoa ocupando aquela vaga e você está indo para um novo caminho, para uma nova oportunidade na sua vida. Então, é importante também observar que os ciclos, eles doem porque muitas vezes eles também foram bons. Você pode ter sido muito feliz num relacionamento e aquilo não ter dado certo. Você pode ter sido muito feliz num trabalho e aquilo não ter dado certo. E fechar esses ciclos vai doer. Porque não quer dizer que eles foram ruins. Eles podem ter sido algo bom na sua vida. Porém, é necessário que em algum momento, se algo não faz mais sentido para você, que realmente isso seja encerrado. Do que ficar ali alimentando uma situação, se prejudicando, porque em um certo ponto aquilo ainda vai ser razoável, mas em algum momento aquilo vai começar a te fazer mal. Porém, não ressoa mais contigo, não ressoa mais com a tua alma. Então, essa é a necessidade. Olhar para dentro e observar, isso ainda ressoa comigo? Se não ressoa mais, eu preciso seguir o meu caminho e deixar que os outros também sigam o deles. E é sempre importante olhar para esses ciclos que se encerram com gratidão, né? Levar os aprendizados, levar a parte boa, até porque se você sustentou aquilo por um tempo, como a Karen falou, teve a parte boa também. Então, assim, fecha o ciclo com gratidão, se abre para novas possibilidades, porque a vida ela tá chamando a gente para crescer e evoluir o tempo todo. E quando a gente está preso num ciclo, a gente fica travado naquela situação, a gente não se desenvolve. E aí a gente precisa amadurecer e ir por novos caminhos. E quando a gente se permite, a vida acaba nos presenteando aí com coisas maravilhosas que a gente nunca cogitou. E aí aqueles ciclos que a gente não supera, eles viram crenças, viram bloqueios, viram frustrações na nossa vida. Então, nós precisamos liberar e energia estagnada. Além de tudo, essa energia ainda fica reverberando no nosso campo. É igual ciclos de relacionamentos, né? Que nós não finalizamos, que aquilo não teve realmente o seu ponto final. Aquela energia etérica, ela fica ligando aquelas duas pessoas. E aqueles pensamentos, emoções emanados podem ser sentidos ali por você. Então, uma sensação de tristeza que vem do nada, uma sensação de o que eu estou fazendo da minha vida, uma dúvida. Isso também pode ser por esses elos que não foram findados. E até questão de apego também, eu acho legal estar falando aqui, porque o apego aos ciclos também acaba nos prendendo, apego a coisas, às pessoas, às situações. Então, tem gente que não consegue seguir adiante, às vezes se desfazer de coisas, de ciclos que se encerraram fisicamente mesmo, né?
às vezes de uma fase ali da vida, você nem usa mais aquilo, mas quer deixar ali, isso também acaba prendendo energeticamente. A gente precisa desapegar do velho para se abrir para o novo. E esses ciclos não finalizados, eles afetam nossos chakras. No nosso chakra básico, traz a questão da perda material, traz aquela questão do pânico, da ansiedade, da insegurança, da preocupação. No nosso chakra do plexo solar, a vitimização, a baixa autoestima. Então, corrói, né, esses nossos centros de energia e vai trazendo sentimentos inferiores. No nosso chakra cardíaco, quanto afeta o nosso emocional, o nosso poder do eu sou, nossa confiança em nós mesmos para seguirmos a nossa vida e a nossa jornada. E é muito legal trazer aqui o conceito, porque muitas vezes a gente está envolvido numa situação, a vida trava, mas a gente não percebe que é um ciclo que finalizou. Então, aqui entra um pouco as técnicas holísticas, né, Karen? Porque elas ajudam a gente a equilibrar o nosso mental, o nosso emocional, o nosso campo energético. E a gente começa a expandir a consciência e ter noção das coisas que a gente precisa finalizar. Então, elas trazem esse direcionamento também em alguns pontos, né? Claro que, né, depende da gente ali virar a chave e fechar a porta. Mas ela expande a nossa consciência nesse sentido, porque muitas vezes é difícil para a gente perceber também sozinhos, né? Leva um tempinho. E a energia estagnada e aquele apego à dor, eles nos colocam numa frequência baixa. Nós começamos a vibrar em frequências mais inferiores do ressentimento, da mágoa, do luto, muitas vezes, né? Dependendo ali do término de um relacionamento, que também é considerado um luto. Então, esses sentimentos inferiores, eles vão ficando ali impregnados no nosso campo e a gente vai atraindo mais do mesmo. Se eu estou vibrando numa frequência baixa, eu vou atrair mais situações, mais pessoas que estão também naquela mesma frequência. Então, é importante que a gente entenda que o fim do ciclo também é conexão com a nossa frequência energética. Eles ampliam, quando a gente finaliza um ciclo, a gente amplia o nosso campo para o novo. E eu costumo dizer, faça uma análise da sua vida. Olha as situações ao redor, o que você está atraindo? Você está contente com isso ou não? Né? Porque muitas vezes são sinais de coisas que a gente precisa olhar, principalmente aquelas que mais te incomodam. E aí nós precisamos trabalhar a aceitação, a gratidão, o perdão, entender o luto, né? Integrar isso também dentro de nós para que a gente possa então se abrir para o novo. Esses processos, eles são bem importantes e é difícil muitas vezes passar por eles sozinhos, mas são necessários e a gente precisa trabalhar essas questões dessa forma, como eu disse, a aceitação, a integração do luto, o perdão, a gratidão, porque quando nós somos gratos por aquilo que passou, nós estamos dizendo para o universo, ok, eu sei que aquilo passou, aquilo teve a sua importância na minha vida, mas agora eu me abro para algo melhor. E trazer essa consciência de que existe futuro depois da despedida, existe futuro depois de algo que finalizou, e que esse futuro ele vai te trazer uma versão muito mais forte e mais madura de si mesmo. Perdoar não é absolver o outro, é libertar você do ressentimento, das prisões emocionais que você está trazendo dentro de você. A virada de chave, ela só depende da gente. Nós temos esse poder, nós temos essa capacidade. Enquanto a gente não fizer isso, as coisas elas não vão se manifestar como a gente gostaria na nossa vida. Então, o convite aqui hoje é justamente, faça uma análise da sua vida, do último ano, dos últimos anos, né? O que você vem trazendo há mais de alguns anos, 3, 4, 5, 10 anos, né? Que precisa realmente de mudança. 2025 é o ano 9, né? Então, é um ano aí de fechamento, literalmente, de ciclos. Ano que vem, nós começamos com o ano 1, que é um ano de recomeço. Então, é uma energia muito forte para você estar recomeçando. E quem insistir em padrões antigos vai acabar gerando resistência que vai dificultar ainda mais essa energia de se ancorar. Então, as coisas elas vão ficar um pouco mais complicadas, né? A gente precisa realmente desapegar do velho para se abrir para o ano novo. As energias estão pedindo um alinhamento, né? E 2026 não vai ser gentil com quem continua querendo permanecer em ciclos que já se encerraram, que já não fazem mais sentido. E trazendo uma visão holística, não finalizar ciclos afeta o nosso emocional, afeta o nosso físico, o nosso campo mental, o nosso campo energético, o nosso campo espiritual.
E por isso é importante realmente essa finalização. E o ciclo, ele não se fecha com o universo, ele está esperando você virar a chave. O universo, ele só está respeitando as suas escolhas. Nós temos o livre-arbítrio, né? Então, a partir do momento que a gente decide, as coisas, elas fluem na nossa vida. E 2026, ele vai pedir para você espaço interno. Que você abra o caminho para que as coisas, elas possam acontecer na sua vida. Cada vez mais esses movimentos vão acontecendo e vão se intensificando. E quanto mais nós resistirmos a esses processos, mais difícil vai ser passar para o novo ano com essa libertação. E quando a gente fala ali de relacionamentos, de padrões familiares, muitas coisas estão tão lá no nosso subconsciente que é difícil a gente acessar aquela informação. Quando a gente se abre para o autoconhecimento, quando a gente vai para a autoobservação, a gente começa a ter aqueles starts, aqueles flashes onde a gente traz para a consciência o que estava lá no subconsciente que a gente nem percebia. Opa, isso é um ciclo. Eu me vejo toda a vida repetindo essa mesma situação. Os meus relacionamentos, eles são todos iguais. Eu atraio sempre o mesmo tipo de parceiro. Eu acabo sempre atraindo o mesmo tipo de parceira. Eu acabo sempre atraindo o mesmo tipo de trabalho, onde eu saio frustrada, onde eu não sou reconhecida, onde eu não consigo alcançar um patamar melhor, onde eu não tenho um aumento de salário, onde eu fico sempre me doando demais e recebendo de menos, não tenho um equilíbrio financeiro. Então, quando a gente sai desse campo de estar na situação e olhar de fora, nós temos uma compreensão mais ampla da situação. Até porque não dá para fechar o ciclo se a gente não olha para a ferida. Então, não é ignorando a ferida que vai parar de doer, né? Que ela vai cicatrizar, é justamente o oposto. E aí, a gente tendo essa consciência e se abrindo para observar isso, é onde as coisas, elas fluem na vida, né? A gente consegue ter esse poder, essa força para fechar o ciclo que está estagnado. E um ciclo aberto é um compromisso não cumprido, ou seja, é uma energia que não finalizou. Olha só o quanto isso impacta na nossa vida. Aquela energia ali ainda reverberando no campo, sem um final, sem um ponto naquilo ali, sem uma gratidão, um perdão, uma liberação, para que você possa construir uma nova história a partir daquilo que já aconteceu. Porque no fundo acaba fazendo mal pra gente mesmo, né? Dependendo da situação, o outro também tá lá vivendo a vida dele e a gente que tá mal. Então a gente precisa fazer esse movimento até por uma questão da nossa saúde também, do nosso bem-estar. Bom, era isso que a gente queria trazer, da importância de finalizar ciclos, da importância de se auto-observar, porque quando a gente cai nesse papel da auto-observação, nós saímos da situação e observamos as atitudes, os comportamentos de fora, nós nos pegamos em situações repetitivas em nossa vida. Eu digo que o ciclo é aquela roda de samsara, onde você está caindo sempre no mesmo caminho, sempre no mesmo caminho. Como eu disse ali, relacionamentos com padrões tóxicos, ambientes de trabalho que não são tão agradáveis, que muitas vezes você passa dificuldades ali, ciclos em relação ao dinheiro, onde a prosperidade nunca chega, onde você tem sempre os mesmos problemas de saúde, você não sai daquele estado emocional, você cai sempre nas mesmas dores emocionais em relação à sua vida. Então, observe essas situações que ficam sempre voltando, sempre voltando, sempre voltando, impactando realmente no teu bem-estar. E entenda que isso só depende de você. Encerrar ciclos é um ato de coragem, a vida ela dá mais do mesmo. E no momento que você decide fechar essa porta, a vida ela vai trazer mais fluidez. Então aproveita o final do ano, né? Fica aqui o convite. Se observa a sua vida, observa o que falta e movimentar. E aí você vai entender o que você precisa estar fazendo de diferente para o ano novo ser diferente. E claro que nós temos uma proposta bem bacana para vocês de final de ano, para você que quer realmente liberar o velho e entrar no ano novo com mais consciência, que é a mesa quântica estelar coletiva juntamente com as cartas de tarô para trazer um direcionamento para uma área da sua vida. Então é uma oportunidade bem bacana para que você terá esse autocuidado e ter aí um norte para o seu novo ano.
Até porque o ano só vai ser diferente se a gente tiver atitudes diferentes. E isso só depende da gente. E quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, nos acompanha aí nas redes sociais. A gente tem muito conteúdo bacana. Em breve vamos trazer mais conteúdos aqui para o nosso canal. Então já segue a gente, compartilha aí com quem precisa ouvir isso. E se quiserem mandar sugestões também de assuntos, né, Karen, para a gente estar abordando aqui para vocês, a gente fica bem feliz também com a sugestão de vocês. Nós vamos encerrando por aqui mais um vídeo aqui no canal. Em breve nos falamos novamente. Até mais!